Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vinda ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. Mostrarei a você nesta aula como as pessoas faziam para pesquisar temas e palavras alguns anos atrás, antes da chegada da internet. Preparado? Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Algumas aulas passadas você aprendeu comigo que, antigamente, as pessoas consultavam enciclopédias impressas ou dicionários impressos quando queriam saber o significado ou compreender mais sobre um assunto. Você já sabe também que nem todos tinham condições de tê-los, muito menos condições de comprá-los. Muitos não tinham acesso a essa tecnologia, infelizmente. Na aula de hoje, mostrarei a você um verbete encontrado em uma enciclopédia que já tem mais de 25 anos de existência. Observaremos nela seu título, como se dá a definição, detalhamento e curiosidades. Porém, antes de apresentar o verbete de hoje, quero fazer uma pergunta. Você alguma vez já sonhou em embarcar em uma viagem espacial? Tentar ver de perto a Lua, quem sabe? Qual é o nome mesmo do profissional que é treinado para comandar, pilotar uma nave espacial? Isso mesmo, é o astronauta. Consultemos agora um dicionário online para sabermos mais sobre esta palavra. Observe esta imagem. O dicionário online trouxe alguns significados para esta palavra. Viajante interplanetário, cosmonauta, espaçonauta, tripulante de um veículo espacial que viaja para fora da Terra, para além da atmosfera terrestre. Estas definições nos ajudam a compreender os significados que a palavra astronauta representa. Mas, se quisermos mais informações sobre o astronauta, devemos consultar um outro recurso, chamado enciclopédia. Veja na próxima tela uma das páginas de uma enciclopédia impressa que tem mais de 25 anos de existência. Observe o gênero encontrado aqui nesta enciclopédia. Chama-se verbete. Verbete é um conjunto de significados e explicações sobre alguma palavra. No caso aqui, há um conjunto de explicações sobre a palavra astronautas, que é o título do verbete. Lembre-se, o objetivo deste gênero é ampliar o conhecimento do leitor sobre um determinado tema. E o nosso tema pesquisado é astronauta. Vamos observar agora algumas outras características deste verbete. Preste atenção, há um destaque para a palavra astronautas. Todas as letras estão em maiúsculas, justamente para chamar a atenção do leitor para a palavra que vai ser analisada. Há também imagens para representar melhor o assunto desenvolvido. Veja que o verbete traz informações sobre o macacão que o astronauta usa em suas missões. Talvez você não imaginaria como seria se não houvesse a imagem. Observe que, apesar de haver textos informativos, há um texto principal. O tamanho das letras neste texto aqui são maiores que as dos outros. Nele, há informações sobre o primeiro ser humano a fazer uma viagem espacial em 1961, há exatamente 60 anos. Outra informação que o verbete traz é sobre o primeiro homem que pisou na Lua. Os outros textos são informações acessórias e curiosidades sobre a profissão do astronauta. Veja, na marcação em vermelho,
Há informações e curiosidades sobre o macacão, que é a vestimenta do astronauta. Aqui diz que o espaço é um ambiente hostil ao ser humano. Não é possível respirar lá. Sem um macacão especial, o homem explodiria pela ação da pressão interna do corpo, não compensada pela pressão externa. Analise quão complexo é o macacão de um astronauta. E há outras explicações sobre os componentes dele. Analise quanta diferença há entre um dicionário e uma enciclopédia. O dicionário traz apenas definições sobre uma palavra. A enciclopédia vai além, traz outras informações gerais que não encontramos em um dicionário. Enciclopédia é como se fosse um banco de informações. Uma enciclopédia é geralmente uma série de livros, cada um focado em um ramo específico do conhecimento. Acompanhe na próxima tela como se fazia a pesquisa por assunto. Observe, há um sumário. Sumário serve para fazer indicações das páginas e dos assuntos encontrados nas próximas páginas. Um exemplo, quer saber sobre os besouros? O sumário indica a página 98. Lá você encontrará várias informações sobre este assunto. No caso da pesquisa sobre o verbete astronautas, a indicação da página é a 67. Outra característica que você pode observar aqui é que este livro começa na página 65. Por qual motivo? Bom, este livro é a continuação de um outro. Observe também que os assuntos estão divididos por ordem alfabética. Se o sumário deste livro termina na letra C, imagine quantos livros há até chegar à letra Z. Já que nesta aula estamos falando sobre viagens espaciais, quero trazer a você algumas curiosidades sobre este mundo espacial. Você sabia que o primeiro animal a viajar em uma nave espacial foi uma cadela vira-lata chamada Laika? Infelizmente, ela morreu na viagem, devido ao superaquecimento da própria nave. Naquela época, as pessoas não sabiam muito sobre os efeitos que uma viagem dessas poderia causar nos seres vivos. A segunda curiosidade é que, para ir ao banheiro, os astronautas precisam se amarrar para evitar flutuar. O vaso sanitário possui uma abertura muito menor com relação ao daqui, possuindo aproximadamente 20 centímetros. Os dejetos são coletados por um saco plástico que fica dentro de um pequeno container metálico, trocado eventualmente. Veja, quantas curiosidades, não é mesmo? Depois de estudar sobre verbetes de enciclopédia impressa, que tal você exercitar o que aprendeu aqui? Está na hora da atividade. Atividade número 1. Qual é a principal finalidade comunicativa de um verbete enciclopédico? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade, aluno? Vamos verificar as alternativas. Letra A, dar uma notícia. Letra B, expor um conhecimento. Letra C, localizar um endereço. Letra D, relatar uma experiência. Qual a finalidade comunicativa de um verbete enciclopédico? Qual é a sua resposta, aluno? Vamos verificar qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra B, expor um conhecimento de acordo com o que vimos na aula de hoje. Passemos agora para a atividade número 2. Observe os verbetes abaixo e responda. Verifique, aluno, o texto 1 e verifique o texto 2. São dois verbetes com características diferentes. O verbete do texto 1, a imagem, há textos.
No texto 2, o verbete apresenta um pequeno texto sem imagens. A questão diz: identifique o verbete de dicionário e de enciclopédia. Qual dos dois textos é um verbete de dicionário? Qual que você acha, de acordo com o que estudamos hoje? É o texto 2. Verifique que há definições da palavra balé. E qual é o verbete de enciclopédia? É o texto 1, a imagem, e há vários textos falando sobre este tema balé. Simples, não é? Atividade número 3. Quais informações são encontradas em verbetes de enciclopédias? Letra A. Informações sobre as últimas notícias. Letra B. Orientações sobre como manusear certos objetos. Letra C. Informações gerais sobre um tema com fotos e ilustrações. Ou a alternativa correta é a letra D. Narrativas que passam de geração em geração. Que tipos de informações são encontradas em verbetes de enciclopédias, aluno? Vamos verificar a resposta correta? A resposta correta é informações gerais sobre um tema com fotos e ilustrações. Esse é o tipo de informação que encontramos em verbetes de enciclopédias. Parabéns, aluno, você que se dedicou em fazer as 3 atividades da aula de hoje. Quero te convidar agora para a hora da revisão. Os verbetes estão cada vez menos frequentes no portador enciclopédia impressa. As versões eletrônicas e digitais, como mostrei em algumas aulas passadas, estão substituindo os pesados livros, tanto pela rapidez da consulta quanto pela possibilidade dos infinitos links que permitem inúmeros acessos. Mas ainda assim, quero convidar você a experimentar, a consultar uma enciclopédia impressa. Vá até a biblioteca de sua escola. Peça à bibliotecária uma enciclopédia para você pesquisar. Folheie, perceba as imagens, veja como as páginas ficam com o passar do tempo. Leia os títulos dos verbetes e mergulhe nas informações que este gênero pode trazer. O saber científico está disponível a você. É só deixar a sua curiosidade despertar. Vou ficando por aqui. Aguardo você na nossa próxima aula. Até mais e tchau, tchau! Olá, querido estudante, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre novamente e o meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre operações de multiplicação e divisão entre frações. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Você lembra dos termos da fração? Aquilo que dá nome ao número acima e abaixo da linha. Os termos da fração que nós conhecemos inicia com o denominador. É ele quem determina em quantas partes um todo foi dividido, como podemos ver aí. E em seguida temos o nosso numerador, que nos diz quantas partes foram destacadas desse todo, formando assim a nossa fração, que é representada desta forma que vemos aí. E existem as frações que são chamadas de frações redutíveis, preste bem atenção, que podem ser simplificadas, como por exemplo,
2/4 é uma fração redutível, muito bem, pois há um número natural que consegue dividir numerador e denominador, que neste caso é o número 2, resultando na fração 1/2, que por sua vez é uma fração irredutível. E a esta fração mais reduzida possível, reduzida ao máximo também, damos o nome de fração simplificada, pois ela é uma simplificação da primeira fração, a de 2/4. E hoje iremos aprender de que forma é feita a multiplicação e a divisão entre frações. Então, pegue o seu caderno, o seu lápis e borracha e vem comigo. Iniciaremos aí vendo a multiplicação entre frações. Vamos lá? Temos aí a multiplicação entre as frações de 5/8 vezes a fração de 3/9. Para resolvermos esta questão, é bem simples. Basta que você multiplique o numerador por numerador e denominador por denominador. Bem simples, não é? Multiplicando o numerador, temos 5 vezes 3, que são 15. E o denominador, 8 vezes 9, tem como resultado o número 72. E assim, temos como resultado a fração de 15 por 72 avos. Assim, simplificando esta fração, dividimos ela por 3 e temos como resultado a fração irredutível de 5/24 avos. Observe bem, esta fração eu não consigo dividir pelo mesmo número natural, portanto, ela é irredutível. E o mais legal da multiplicação é que se tiver mais frações para serem multiplicadas, basta que você faça a multiplicação normalmente, multiplicando o resultado pelo número seguinte desta forma. Primeiro os numeradores. 2 vezes 1 são 2, vezes 3 são 6, vezes 4 são 24. E com os denominadores, 3 vezes 2 são 6, vezes 6 são 36, vezes 3 são 108. E assim temos a fração de 24, 108 avos. Simplificando através da divisão de numerador e denominador pelo menor número natural possível, que neste caso é o número 2. Temos a fração de 12/54 avos. E dividindo novamente por 2, temos a fração de 6/27 avos. Agora acabou o espaço aí na tela, nós vamos colocar a nossa fração abaixo, preste bem atenção. E dividimos por 3 e temos como resultado a fração de 2/9, que por sua vez, observe aí, é uma fração irredutível. Muito bem. Prestou bem atenção? É bem fácil a multiplicação entre frações, não é? Não esqueça, multiplique os numeradores de 1 por 1 e após isso multiplique os denominadores. E ao final, simplifique a fração da forma que vimos. Uma dica legal é iniciar tentando dividir o numerador e o denominador por 2, e depois por 3, até encontrar o número natural que consiga dividir os dois, não esqueça. Agora, vamos ver a divisão entre frações. Fique bem atento, vamos lá. Temos aí a operação de divisão entre frações. Temos aí 12/16 avos divididos por 2/4. Agora, atenção. Para resolvermos o numerador da primeira fração, multiplicamos com o denominador da segunda fração. Observe aí, temos a primeira fração e a segunda fração. E multiplicamos o numerador da primeira com o denominador
da segunda. E temos a multiplicação de 12 vezes 4. Agora, o denominador da primeira fração multiplica com o numerador da segunda fração. Preste bem atenção. E temos aí a multiplicação de 16 vezes 2. E resolvendo as multiplicações, temos como resultado 32/48 avos. E por fim, vamos simplificar esta fração até encontrar a fração irredutível. Desta forma, temos a fração de 32/48 avos, que dividindo por 2, temos a fração de 16/24 avos. E dividindo novamente, temos a fração de 8/12 avos. E dividindo novamente, pois esta fração ainda é redutível. Vamos dividir novamente por 2 e temos a fração de 2/3, que por sua vez é uma fração irredutível. Não tem um número natural que possa dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Eu não tenho, portanto, esta fração é irredutível. E aí, quando você encontrar várias frações, você faz a mesma coisa. Multiplica desta forma. Observe aí, preste bem atenção. Temos a divisão entre as frações 6/8 divididos por 4/5, que são divididos por 8/12 avos. O que você vai fazer, já que você vai sempre multiplicar o numerador de uma fração pelo denominador da outra? Basta que você inverta, preste bem atenção, o numerador e o denominador das frações depois da primeira, desta forma aí como você viu. Fica muito mais fácil. Temos a fração aí de 6/8 e assim invertemos a fração de 4/5 e a fração de 8/12 avos. Desta forma, facilitamos a resolução, pois agora é só colocarmos os números em sequência desta maneira e ficamos aí com a multiplicação no numerador. 6 vezes 5 vezes 12 e no denominador temos aí 8 vezes 4 vezes 8 e temos como resultado a fração de 360/256 avos. Prestou bem atenção na aula? Anotou tudo o que precisava e está se sentindo preparado para enfrentar alguns exercícios? É isso aí, então vamos testar o conhecimento aprendido por você na nossa hora da atividade. Atividade número 1 na tela. Preste bem atenção, determine o resultado das operações abaixo. Observe bem, letra A, 2/3 vezes 3/5. Letra B, 6/7 vezes meio vezes 2/5. Letra C, 3/4 dividido por 2/4. E letra D, 8/10 divididos por 9/12 avos. Então, pause o vídeo, anote, responda no caderno, pegue o seu lápis, a sua borracha e vamos resolver. E vamos às respostas. Letra A resposta é 6/15 avos. Será que dá para simplificar? Vamos ver? Vamos dividir por 3 e temos a fração irredutível de 2/5. Letra B, vamos às respostas? Muito bem, 12/70 avos. Será que eu posso reduzir essa fração, simplificar? Eu posso sim, se eu dividir por 2, eu tenho a fração irredutível de 6/35 avos. Letra C, a resposta é 8/12 avos. Será que eu consigo simplificar essa fração? Vamos ver? Eu consigo, fica 4/6. Consigo simplificar ainda? Eu consigo. Dividindo por 2, eu tenho a fração irredutível de 2/3. E a letra D, a resposta é 90/96 avos. Vamos simplificar essa fração? Vamos lá? Dividindo por 2, tenho 45/48 avos. Dividindo por 3, temos 15/16 avos e essa fração aí é irredutível.
Atividade número 2. Ao chegar em casa, preste bem atenção, o Paulo encontrou uma barra de chocolate em cima de uma mesa com apenas 2/5 dela. Ele comeu 3/4 dessa barra de chocolate que ele encontrou. Ao total, qual a fração de chocolate que ele comeu? Vamos retirar as informações do enunciado primeiro, vamos lá. Ele chegou em casa, ele encontrou uma barra de chocolate que estava com qual quantidade? Que estava com 2/5. Vamos separar essa informação, vamos lá. Ele comeu desta barra, ou seja, ele dividiu a barra mais ainda em 3/4. Vamos colocar isso, muito bem, 3/4 dividindo. Ao total, ele quer saber qual a fração de chocolate que ele comeu da barra que estava incompleta já. Então vamos lá resolver. Podemos fazer o seguinte, podemos pegar o numerador da primeira fração e multiplicar pelo denominador da segunda e fazer o mesmo processo inverso, ou nós podemos fazer aquele macetezinho que eu ensinei. É só inverter o numerador e o denominador. Pronto. Agora ficou bem mais fácil. Vamos lá, multiplicamos o 2 vezes 4, vamos colocar aí, e multiplicamos o 5 vezes 3. Vamos colocar também. E resolvendo essas duas multiplicações, temos como resultado a fração irredutível de 8/15, porque eu não tenho um número natural que consiga dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Então, esta fração é irredutível. E temos como resposta, vamos lá, ele comeu o total de 8/15 da barra de chocolate, ou seja, ele tirou só um pedacinho. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Bom, nós vimos na aula de hoje multiplicação e divisão entre frações, iniciando com a multiplicação, que é bem simples. Vamos ver. Basta que você multiplique os denominadores entre si e os numeradores da mesma forma. Desta forma aí, você encontrará a resposta da questão. E após isso, não esqueça de simplificar a fração, dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número natural até encontrar a fração irredutível. E na divisão, você precisa multiplicar o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda fração e o denominador da primeira fração pelo numerador da segunda fração. O modo mais simples de se resolver isso é invertendo os números a partir da segunda fração e resolvendo através da multiplicação normalmente, que você chegará ao resultado. E não esqueça de simplificá-lo. Gostou da aula de hoje? Excelente! Eu fico muito feliz que você esteja se esforçando, dedicando-se ainda mais às nossas aulas. Continue assim que você conseguirá dominar a matemática muito rápido. Fico esperando você na nossa próxima aula. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau!